O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus ainda disse: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos familiares que celebram o 7º dia de seus entes queridos, queridos dizimistas nesse mês do dízimo, segundo domingo do mês também, queridos noivos, querida pastoral familiar, a você também que nos acompanha pela rádio, pelo Facebook. Então nós estamos no tempo comum e com esta liturgia de hoje, que nós acabamos de ouvir, as leituras, o Evangelho, para inspirar a nossa vida na conduta de cristãos. Olha só, o Evangelho de hoje está falando que Jesus enviou os 12 apóstolos de 2 a 2. Mas não foi só uma vez, na verdade Jesus várias vezes enviou os apóstolos para fazer um teste. Podemos dizer, esses primeiros envios que ele fez foi para ver como que os discípulos se comportavam nesta missão, porque depois ele deixaria com os apóstolos a evangelização. Então ele diz que Jesus enviou os discípulos e disse: não levem muita coisa com vocês. Fez questão de dizer: não levem isso, não levem aquilo, não se preocupem muito, porque a providência há de vos sustentar. E ele fala assim: não leveis nada a não ser um cajado. Parece assim, talvez porque eles iam caminhar bastante, ia ter que ter uma espécie de muleta, né? Quando a gente lê o Evangelho apenas como uma história, uma narração que aconteceu e ponto final, seria isso. Mas o que tem? Um cajado a mais ou menos? Mas por que será o cajado? Lembrar, querido irmão, que tudo no Evangelho tem um significado. Ali o cajado, no Antigo Testamento sobretudo, e na época de Jesus também, o cajado ele simboliza o quê? O poder investido. Lembremos que Moisés também recebeu um cajado que era o símbolo do seu poder, mas não do poder pessoal dele, não, do poder que o Senhor investiu nele, para ser o líder, o pastor daquela comunidade, para conduzir aquele povo, porque o cajado simboliza sempre, como quando os pastores cuidavam das ovelhas, era uma espécie de arma, mas ao mesmo tempo todos sabiam que era um pastor, que era alguém que cuidava de ovelhas. Mas quando Jesus fala aqui, ele não mandou os apóstolos pastorear os animaizinhos, não. O cajado ali significa que eles foram investidos do poder de Deus. Não porque Pedro, Tiago, João eram melhores, não. Porque Jesus assim quis. Enviou os 2 a 2, não se preocupem muito, porque vocês estão revestidos do poder que eu vou dar para vocês. Vocês vão expulsar o mal. Muito bem. E ele fala também o seguinte, algo que para nós, 2000 anos depois, parece até algo meio estranho. Ele diz assim: e no lugar que vocês chegarem, se não receberem bem vocês, não quiserem ouvir vocês, o que vocês fazem? Sacudam a poeira dos pés. O que significa isso? Parece até desconexo, né? Parece até uma simpatia, não. Jesus não é disso, com certeza.
não é de superstições nenhuma, não. Sacudir a poeira dos pés era um ditado daquela época, como nós temos hoje. Nós temos tantos ditados, né? Uma mão lava a outra, né? Quando uma pessoa ajuda o outro. Tem tantos ditados que a gente usa, que daqui 2000 anos, as pessoas vão dizer assim, mas o que aquele povo queria falar com uma mão lava a outra? Também talvez não vão compreender. Mesma coisa aqui, sacudir a poeira dos pés. O que significava para aquela época? Significava, deixa para lá. Deixa essa má experiência que você teve para lá e continua a tua missão. Não guarde consigo poeiras de uma experiência não muito boa. Na missão é assim. Não guarde com você aquelas coisas que não foram boas, experiências não agradáveis. Não fique remoendo isso. Deixa para lá. Assim como a sujeira que você tira do pé, não é verdade? Ou seja, o caminhar na Bíblia significa também a nossa história. Não ficar carregando poeiras do passado, remoendo situações, porque eu sofri nisso, naquilo. Tem pessoa quando lembra do passado, só lembra das dores e não lembra das vitórias. Se a pessoa está aqui, é porque é vitorioso. E aí a gente acaba ficando deprimido, por quê? Porque só lembra coisa ruim. E dá a impressão que a vida é uma eterna depressão. Então por isso, querido irmão e irmã, ele fala isso ali naquele contexto para os apóstolos, né? Padre, mas é 2000 anos atrás. O que isso significa para mim hoje, aqui em Joinville, aqui no momento que nós estamos vivendo, em 2024? O que esse evangelho tem a ver comigo? Tem tudo a ver, querido irmão e irmã. Porque olha só, os 12 apóstolos não existem mais, eles já morreram, eles foram. A missão deles eles cumpriram. Nós hoje lembramos deles como exemplos, intercessão, mas sobretudo exemplos de fé. Agora, hoje, quem são os discípulos que Jesus conta? Você, eu, cada um de nós. Mas evangelizar, ser missionário, padre, não é função só do padre, do bispo, do papa, de alguma liderança religiosa? Claro que não. A missão é para todo batizado. Quando a pessoa diz assim muitas vezes, a Igreja Católica dá a impressão que é uma instituição separada dela. Não, você é batizado. Por isso que Jesus, quando fala ali para os apóstolos, hoje significa para mim, para você, para todos nós que somos batizados. Ser missionário? Sim. Padre, mas ser missionário, eu não tenho jeito para falar sobre Jesus, eu tenho vergonha. Tem muita gente que muitas vezes tem vergonha de falar de Deus. Eu tenho vergonha de falar lá no meu trabalho, na minha família, na escola. Mas quem disse que missão é ficar só falando? Não, a missão é dar testemunho. No meu trabalho, por exemplo, na minha família, na escola. Aquilo que você faz, evangeliza. Os bons exemplos que você vive, evangelizam. Porque você é a igreja. Por que a gente fala Igreja Católica Apostólica? Porque essa missão dada para os apóstolos é para todo batizado. É para mim e para você, para todos nós. Nós nos diferenciamos por funções na igreja. Mas olha só, como um pai evangeliza um filho, uma mãe é missionária de sua família, com certeza. Já cansei de falar aqui, quantas vezes que o grande exemplo para o meu sacerdócio como padre, o grande exemplo que eu tenho, claro que tenho vários outros, mas um dos maiores exemplos, se não o maior, é do meu pai, casado com a minha mãe, o meu pai. O exemplo da vocação dele no matrimônio, a fidelidade, o amor dele, a missão que ele segue, já há quase 60 anos de casados. A fidelidade, o amor, a forma como que ele nos criou, é um exemplo de sacerdócio para mim. Por isso, querida pastoral familiar, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, todos nós, todos somos missionários. Meu pai foi um grande missionário para mim. Então,
Não adianta a gente dizer, mas o missionário é só aquele que vai lá para a África, lá para a China, lá para a Europa, não sei para onde, evangelizar, levar missão. Não, aí chama-se missão além fronteira. É a missão, claro, mas missionário é todo cristão católico batizado. Não é só um grupinho. Então, por isso que Jesus, enviando os apóstolos ali, já é uma espécie de premissa. Ou seja, para dizer, olha, todo cristão que virá após será um missionário. Mas volto a dizer, não é só com palavras, é com bons exemplos. Lá no trabalho onde eu vivo, no setor onde eu trabalho, como que eu vivo lá como cristão? Ou você acha que cristão é só quando a gente vem para a igreja? Vou para a igreja, então vou abrir uma gavetinha espiritual, comecei a minha oração, agora eu sou uma pessoa religiosa, sou santa. Acabou a missa, acabou o encontro, acabou o culto, o que acontece? Vou para minha casa e aí muda tudo. Não, querido irmão. Lá fora que a gente se santifica. Aqui dentro da igreja é muito fácil. Lá fora que a gente se santifica. A Santa Missa, a Eucaristia, o encontro com Deus é para abastecer a gente, para tornar a gente sempre mais abastecido de espiritualidade, para viver onde? Lá fora. No setor onde eu trabalho. São José Maria Escrivá, um santo espanhol, um grande sacerdote, ele dizia o seguinte: o lugar mais interessante para nós nos santificar e o local mais especial para a gente se santificar é o nosso trabalho. Ele citava inclusive aquela pessoa que trabalha naquele setor, por exemplo, que está lá fazendo uma peça numa empresa, numa indústria. Estou fazendo simplesmente por fazer? Ou você está fazendo simplesmente porque você quer que aquela peça, aquilo que você está fazendo ali, seja bem feito? E ele dizia o seguinte: se você faz aquela peça, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Se você varre aquele chão, varra como se você fosse varrer para Jesus que vai passar. Querido irmão e irmã, a santidade está em tudo. Por que muitas vezes a gente acha que Deus não está presente com a gente? Porque a gente não percebe que em tudo que nós fazemos, a gente é convidado a ser missionário, a gente é convidado a viver santidade, não apenas em momentos. Aí por isso que a gente acaba errando, porque a gente esquece que a gente nasceu para a santidade. Então por isso essa palavra de Deus hoje, Jesus envia dizendo, olha, façam isso, hoje para nós. Padre, mas ali fala também assim, não leveis muitas coisas com vocês. O que isso significa para nós hoje? A gente não levar muita coisa, é a gente não pensar assim, mas eu não vou falar nada porque não tenho palavras bonitas para falar sobre Deus. Mas quem disse que é para levar palavras bonitas? É o teu exemplo. Porque você está já revestido com o cajado, ou seja, com o poder de Deus sobre você. Expulsarão o mal. Sim, o cristão verdadeiro lá no setor onde trabalha, ele não é aquela pessoa que diz, eu sou católico, sou cristão, vivo minha igreja, mas lá no setor do trabalho que trabalha, vive espalhando confusão, fazendo fofoca de um do outro, sendo desonesto. Que cristão é esse? Pode falar 1000 vezes de Deus, mas não vai ser missionário, porque a missão é o testemunho, é a atitude e não só palavras. Então, porque a palavra é de Deus, tá? Então, olhando para essa palavra, também significa para nós viver esta missão hoje, não amanhã. Hoje, não amanhã. Cada um perguntar-se a si mesmo. Não ficar pensando na missão do outro, não, pensar-se a si mesmo. Como que eu vivo a minha fé cristã? No meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança, por que não? Na minha escola, queridos jovens, crianças, não tem idade. Se eu tenho consciência que eu sou cristão, é em todo lugar, em todas as idades. Será que eu sou cristão só quando estou na igreja? Que tipo de cristão é esse? Não, a fé não pode ser uma gavetinha que a gente fecha e depois vira no alho, né? Na igreja eu sou santinho, lá fora eu sou virado no alho, né? Não dá. Então,
nós devemos ser autênticos na missão. É isso que Jesus, enviando os apóstolos naquele tempo, inspira também nós agora a sermos enviados em missão, né? E volto a dizer, não só com palavras, mas com atitude. Ah, padre, eu até certa vez eu ajudava, até certa vez eu era uma pessoa que lá no trabalho, eu até falava de Deus, ou até eu fazia a coisa certa, eu fui honesto, eu fiz a coisa certa, mas ninguém me elogiou, fui criticado, então abandonei tudo, e agora eu e Deus nos entendemos e os outros que se virem. Aí você não entendeu nada. Olha só o evangelho que fala ali, diz assim, o evangelho fala o seguinte: quando o outro ou a realidade que você vive não te ouve, não te apoia, sacode a poeira dos pés. Ou seja, deixa para lá aquela experiência. Não guarde para si aquele dia que você não foi, que não teve uma boa acolhida por aquela pessoa que você falou e ela não te ouviu. Muitas vezes até dentro da própria família. Para que guardar isso? Jesus falou, olha, sacode dos teus pés e continua, porque a missão é para hoje e amanhã, não para ontem. O que passou, passou. Então por isso que nós também, na nossa atitude de missionários, de cristãos, não fiquemos esperando também aplausos, né? Porque a pessoa que é honesta, ela não é honesta porque quer privilégio, o aplauso simplesmente. Se tiver, que bom, mas se não tiver, é porque ela tem o seu caráter. Então por isso, querido irmão e irmã, quando Jesus fala isso, é para a gente não ficar apegado às experiências ruins. E aí muitas vezes, como hoje o mundo elogia muito o chamado jeitinho brasileiro, a corrupção, a pessoa prefere buscar a condenação pela corrupção, pelo chamado jeitinho brasileiro, pisando em cima dos outros, e deixou o seu caráter, a sua honestidade de lado. Jesus fala, não, abandone isso, essa experiência ruim que você teve. Olha para frente, olha para Cristo, porque não é por pessoas que você segue, não é por pessoas que você vai viver ou não a tua missão. É por Deus. As pessoas erram. Todas as pessoas muitas vezes podem errar. Jesus não. Então por isso que a gente seja fiel. Jesus, quando falou aqui para os apóstolos, ele não falou assim, ó, quando alguém não ouvir vocês simplesmente, sei lá, xinguem ela, façam alguma coisa contra elas. Não. Simplesmente deixa para lá aquela situação e continua a tua missão. Continua, não desanime de ser uma pessoa verdadeira, honesta. Por mais que hoje isso é nadar contra a correnteza, não é verdade? Muitas vezes hoje, pode notar que aquilo que era certo no passado passou a ser errado agora. Muitas coisas. Aquilo que era errado passou a ser certo, vice-versa, né? Mas você não é todo mundo. Quantas vezes para justificar o nosso pecado a gente fala o quê? Ah, padre, mas todo mundo faz assim. E você é todo mundo? Não, você é filho de Deus. Na verdade, Jesus falou que o filho de Deus é fermento na massa e não massa. Fermento na massa é minoria. Então por isso, o convite a ser missionário é para todos nós. Então essa grande mensagem da missão para todos nós. E eu ainda queria lembrar desse aspecto de sacudir a poeira dos pés. Também é para a nossa vida pessoal. Porque muitas vezes tem pessoas que quando lembram da sua história, da sua vida, só lembram de algo negativo. E aí ficam guardando mágoas, rancores, muitas vezes até coisas lá do passado, em relação a parentes, amigos, familiares, comunidades. E aí fica com aquela coisa remoendo. Para que isso? Se isso só vai atrapalhar a gente. O passado já foi, querido irmão e irmã. A pessoa que vive só no passado, no sentido negativo do passado, é uma pessoa séria, candidata à depressão. O que é a depressão? É a pessoa que ficou muito apegada em traumas do passado, coisas ruins que aconteceram. E a pessoa que é muito preocupada só com o futuro é a pessoa ansiosa. Então o que resta para nós? O presente. O provérbio lá de Santo Expedito, como que é? Diz assim, hoje e não amanhã.
A gente pode dizer hoje, não amanhã, nem ontem. Porque a gente não passa 2 vezes no mesmo lugar. O pai da história, o filósofo chamado Heródoto, ele dizia: um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando ele entra, ele sai daquele rio, quando ele volta, o rio não é o mesmo, porque aquela água já foi embora. E nem ele é o mesmo, porque ele foi passado que entrou ali. Essa é a nossa vida. Então para que ficar chorando aquela água que já passou, que não vai mais voltar ali? Então, você, eu, todos nós somos convidados a não guardar debaixo da solinha do nosso pé, da nossa alma, memórias ruins, coisas que aconteceram negativas. Sacode, tira, deixa para lá e continua a tua missão. E querido irmão e irmã, como neste mês é o mês do dízimo, lembremos sempre que um dizimista também é um missionário. Claro. Ah, padre, eu não tenho jeito para falar, eu não tenho, como que eu vou chegar, vou fazer isso? Quando você é dizimista, você também participa da evangelização, como o padre falou hoje de manhã, inclusive, né? Até a bateria deste microfone aqui, ela está aqui porque você é dizimista. Pessoas que são formadas, eu quero que um padre vá fazer isso, vá fazer aquilo, um padre para o meu casamento, um padre para me assistir um doente, não sei o que e tal, no hospital, eu quero padre. Mas você não sabe que padre, eles são formados numa escola, numa faculdade, mas quem paga o estudo dele? Não é o governo, não, jamais, é o teu dízimo. Sim, porque parte do dízimo da nossa paróquia, e todas as paróquias vão para a diocese, que sustenta os seminários. Então por isso, sendo dizimista, você também está sendo missionário, perceba? Então, muitas vezes a pessoa diz, mas como que eu posso ser missionário na minha igreja? Evidentemente que dar o dízimo não é dar o resto, dar a esmola, não. O dízimo é algo substancial. Se eu sou grato a Deus por aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, eu quero partilhar. E outra coisa, não paga o dízimo. O dízimo a gente não paga. O dízimo a gente partilha. Como está lá no cartaz, né? Se não me engano está lá, acho que é o primeiro verbo inclusive, né? Partilha. Dízimo não se paga, né? O dízimo a gente partilha. Está ali, ó, partilha. Então, nesse mês, que é o mês de consciência do dízimo, a gente nem precisava estar falando sobre isso, porque o dízimo é daquela pessoa grata, é a pessoa que tem a gratidão, conhece Jesus e pensa consigo mesmo, eu quero que esse Deus que eu conheço, mais pessoas amem e conheçam também, por isso que eu vou ser um dizimista. Não só porque a gente está construindo a igreja, que no próximo domingo nós prestaremos conta, né, dos gastos da obra. Não só porque estamos construindo uma igreja, porque ali é só uma dimensão. O padre falou na formação de padres, nas missões, na manutenção da igreja, quanta coisa. Mas querido irmão, parabéns a você por ser dizimista, parabéns ao teu coração. Se você ainda não é dizimista, faça essa parte, faça parte desta família espiritual. E veja que Deus, com certeza, quando existe um coração grato, Ele também reconhece. Pode ter certeza. Se eu sou uma pessoa que eu partilho meu dízimo de coração convertido, não com pagamento, mas conversão, eu recebo também a graça de Deus. Pode ter certeza. Não é uma barganha com Deus, não, porque passa pela gratidão. E barganha não entra gratidão, né? Gratidão é quando você faz livremente, por amor à igreja, por amor à evangelização. Igreja que é você, né? Por isso, sejamos sempre mais missionários na nossa condição que vivemos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu
Eu quero sentir o calor de tuas mãos.